Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Mais uma vez estamos aqui, ao vivo. Desculpa a demora, tivemos um outro problema aqui, mas com a graça do Eterno estamos continuando. Hoje nós vamos ler o capítulo 13 e o capítulo 14 e 15 de 2 Samuel, Shemuel Beit, né? Você que nos acompanha através das redes sociais, que o Eterno possa, você pode também ter acesso mais tarde, nós vamos subir esse vídeo para o YouTube e lá você pode acompanhar, ok? Como de costume, nós vamos lendo, né? No decorrer da leitura, nós vamos dando a explicação óbvia, a explicação clara, justamente para que você possa compreender e entender o real sentido das Escrituras de uma maneira óbvia, para que se desenvolva um culto racional. Isso é extraordinário, tá ok? Então, como eu disse, nós vamos dar continuidade. Você também pode ter acesso a vários estudos que nós disponibilizamos no YouTube, no canal Judaísmo Nazareno SP e também aqui na página, né? Na página Beit Netzer Efraim, aqui do Nazareno ISP de São Paulo, que está no Facebook, ok? Nós, no passado, lemos ali sobre o pecado de Davi. Infelizmente, Davi cometeu 2 pecados graves, que foram assassinato e adultério. Todos esses pecados, pessoal, eles eram punidos da Torá com a pena de morte. Mas nós temos um caso aqui que está envolvendo um rei. E lógico, não pode passar nada impune. E é por isso que nós aprendemos que nada que vamos fazer ou que fizemos, nada passará impune, principalmente quando se trata em relação ao próximo. Quando você comete algo contra o próximo, você vai pagar por isso, ok? Então não pense que você não irá pagar por isso, tá? Então vamos dar continuidade ao capítulo 13, eu estou usando a Bíblia de David Stem, ok? Avissalom, filho de Davi, tinha uma bela irmã chamada Tamar. Avissalom, ele era filho de Davi. Veja que esse episódio está acontecendo após o pecado de Davi. Depois de algum tempo, Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Olha só, o camarada ele apaixonou-se pela própria irmã, ok? Aminon tornou-se tão obsessivo por sua irmã Tamar, doente, porque ela era virgem e Aminon pensava ser impossível aproximar-se dela. Entretanto, Aminon tinha um amigo chamado Ionadav, o filho de Shinar, irmão de Davi. E Ionadav era um companheiro muito astuto. Ele perguntou a Aminon: por que, filho do rei, cada dia você está emagrecendo? Por que não me conta? Aminon lhe respondeu: eu estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Avissalom. Ionadav disse a Aminon: fique deitada em sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier para vê-lo, diga-lhe: por favor, deixe que minha irmã Tamar venha e me dê comida para comer, e que ela prepare comida onde eu comer. Eu comerei o que ela me servir. Aminon ficou deitado e fingiu que estava doente.
Quando o rei veio para vê-lo, Aminon disse ao rei: por favor, deixe-me que minha irmã Tamar venha e faça para mim um par de bolos, aqui onde eu possa ver, e eu comerei o que ela me servir. Davi enviou essas instruções a Tamar no palácio: vá agora à casa de seu irmão Aminon e prepare para uma comida. Tamar foi à casa de seu irmão Aminon, ele estava deitado. Ela pegou a massa, misturou e fez bolo enquanto ele assistia, e cozinhou os bolos. Ela pegou a panela e virou-a na frente dele, mas ele recusou-se comer. Veja só, esse camarada, ele era irmão dela, embora de diferentes mães, né? Digamos assim, mas do mesmo pai. E esse camarada, ele se apaixonou pela irmã. Repito, esse episódio está acontecendo após o pecado de Davi. Ele estava deitado, ela pegou massa, misturou, né? E misturou e fez bolo enquanto ele assistia e cozinhou os bolos. Ela pegou a panela e virou na frente dele, mas ele recusou-se comer. Aminon disse: saiam todos da minha presença. E todos saíram. Aminon disse a Tamar: traga a comida até o quarto, para que possa ter você me servindo. Tamar tomou os bolos que tinha feito e trouxe até o quarto. E Aminon, seu irmão. Quando, porém, ela os trouxe para perto, de forma que ele pudesse comer, ele agarrou e disse a ela: venha para a cama comigo, minha irmã. E ela disse: não, meu irmão. E ela respondeu: não me force. Não se faz coisas como esta em Israel. Não se comporte de forma tão louca. Para onde eu iria com uma vergonha dessa? E quanto a você, você seria considerado um dos brutos vulgares de Israel. Portanto, agora, por favor, fale com o rei, porque ele não me negará você. Ele, porém, não ouviu, e como ele era mais forte que ela, subjugou-a e a estrupou. Olha só o que ele fez. Entretanto, ele foi tomado de uma completa repulsa por ela. Seu aborrecimento por ela era ainda maior que o amor que anteriormente ele tinha por ela. Aminon disse a Tamar: levante-se e saia daqui. Não, ela objetou, pois expulsar-me desta maneira seria pior do que aquilo que você já me fez. Ele, no entanto, não ouviu. Ela chamou o seu servo pessoal e disse: livrem-se. Ele chamou o seu servo pessoal e disse: livrem-se dessa mulher para mim. Jogue-a fora e tranque a porta após ela. Tamar estava usando uma túnica de mangas longas. Era assim que ela costumava vestir-se, as filhas do rei, que era virgem. Seu servo a levou para fora e fechou a porta após ela. Tamar colocou cinza sobre sua cabeça, rasgou a túnica de mangas que estava usando, colocou as mãos sobre sua cabeça e se foi, chorando em alta voz enquanto caminhava. Avixalom, seu irmão, lhe perguntou: Aminon, seu irmão esteve com você? Agora, porém, minha irmã, fique quieta, porque ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Contudo, Tamar ficou desolada na casa de seu irmão Avixalom. Quando o rei Davi ouviu essas coisas, ficou muito irado. Avixalom recusou-se a dirigir qualquer palavra a Aminon, fosse ela boa ou má, porque Avixalom odiou Aminon por haver ele estrupado sua irmã Tamar. Vejam só, pessoal. Davi ele ficou com muita raiva. E isso acontece com pessoas que cometem erros, pecados, crimes diante do Eterno. E
acabam ficando cegas, né? É a mesma coisa quando acontece algo de ruim na família de alguém. As pessoas geralmente gostam de culpar o eterno, de culpar a Deus. Tem muitos velórios que eu já acompanhei, né? Você também já presenciou isso, com certeza. Você vê as pessoas clamando e falando: por que Deus levou ele de mim? Por que Deus levou ela de mim? Como se a pessoa fosse da vida. E ninguém é dono da vida. Quem é dono da vida é o Eterno. Então Davi, como ele estava tão transtornado através do pecado que ele cometeu, ele esqueceu do que ele tinha que colher. E a maioria das vezes as pessoas esquecem que elas vão colher. Você pode cometer qualquer coisa. Esse termo cristianizado, essa maneira cristianizada que as pessoas mudaram, que Jesus perdoa, né? É igual aquela pessoa que cometeu vários crimes, ela vai para a igreja, chega lá, Jesus perdoou. Não, Jesus, o Eterno perdoa, e Yeshua perdoa, o Eterno perdoa, mas você tem que pagar, você vai pagar, custe o que custar, você vai pagar. Não é porque você que recebeu o perdão do Eterno, você não vai pagar, você vai pagar. Escuta, estou lhe dizendo, nada passará impune. Essa é a lei da semeadura e colheita, ela é universal. E Davi ficou com raiva porque aconteceu essas coisas com sua família. Olha o acúmulo do absurdo. Né? Por isso que eu falo que as pessoas que cometem pecados, erros e crimes diante do Eterno acham que ficarão impunes. Né? Se você cometer um pecado contra uma outra pessoa, você acha que ficarão impunes e não ficará. Você vai pagar por isso, ok? Continuando. Avishalom recusou-se a dirigir qualquer palavra a Aminon. Ok? 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelha de Avishalom estavam em Baal Hatzor, próximo a Efraim, Avishalom fez o convite a todos os filhos do rei. Avishalom foi ao rei e disse-lhes: teu servo tem tosqueadores de ovelhas, por favor, que o rei e seus servos venham junto para o teu servo. O rei respondeu a Avishalom: não, meu filho, não iremos todos. Nós não queremos ser um fardo para você. Avishalom pressionou, mas ele não foi. Contudo, deu a Avishalom sua bênção. Então Avishalom disse: se não vais, então, por favor, que meu irmão Amon vá conosco. Aminon vá conosco. O rei lhe respondeu: por que deveria ele ir com você? Avishalom, porém, continuou a pressionar o rei, então ele deixou que Aminon e todos os filhos do rei fossem com ele. Veja, o rei perguntou e ele continuou impressionando, né? E o rei parou de questionar e permitiu. Avishalom deu ordem aos seus servos: prestem muita atenção. Quando Aminon estiver com o espírito alto por beber vinho, e eu disser a vocês: matem Aminon, golpeiem-no. Não tenham medo. Eu estou ordenando a vocês que o façam, mas tenham coragem e sejam decididos. Vejam só. Aminon foi o que estrupou a irmã. Agora, depois de 2 anos, Avishalom reúne o banquete com seus irmãos. Veja que se passou 2 anos e ele deu ordens para os seus servos, né? Como eles eram filhos do rei, eles tinham servos, soldados ao seu redor, ao seu comando, né? Então ele disse: olha, quando Aminon chegar, quando ele estiver bêbado, né, com de vinho, vocês golpeiam até que ele morra. Então vejam só, pessoal, aqui é o começo de toda a desgraça da vida de Davi. Primeiro foi o estupro, agora vai vir o assassinato. Continuando. Cadê?
Enquanto eles estavam caminhando, as notícias que chegaram até Davi foram... Deixa eu ver se eu pulei aqui. Não, pulei. Continuando. Não tenho medo, eu estou ordenando o que façam, mas tenham coragem e sejam decididos. Os servos de Avixalom fizeram a Amnon o que Avixalom tinha ordenado. Com isso, todos os filhos do rei saltaram, montaram em suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam caminhando, as notícias que chegaram até Davi foram que Avixalom tinha matado todos os filhos do rei, e nenhum deles tinha sobrado com vida. O rei levantou-se, rasgou suas roupas e deitou no chão, enquanto todos os seus servos permaneciam ali, com suas roupas também rasgadas. E Ionadav, o filho de Shiminá, irmão de Davi, falou e ele disse: Meu senhor, não deveria pensar que eles mataram todos os filhos do rei. Apenas Aminon está morto, porque Avixalom tinha a intenção de fazer isso, mesmo desde o dia em que ele estrupou sua irmã Tamar. Então, meu senhor, o rei, não deveria levar isso tão seriamente como se todos os filhos do rei estivessem mortos. Apenas Aminon está morto. Avixalom, porém, fugiu. Um jovem que estava de guarda olhou e viu muitas pessoas vindo pela estrada, por detrás dele pela ladeira, e Ionadav disse: Eis aí os filhos do rei chegaram. É exatamente como o teu servo tinha falado. No momento em que ele acabava de falar, os filhos do rei chegaram, choraram e lamentaram. E da mesma forma o rei, com todos os seus servos, chorou com grande dor. Avixalom fugiu e foi para Tamar, o filho de Aminhud, rei de Gurish. Davi guardou luto por seu filho todos os dias. Assim Avixalom fugiu, foi a Geshur e ficou ali por 3 anos. No entanto, como o rei Davi se sentia consolado pela morte do filho Aminon, ele foi tomado por um imenso desejo de ver Avixalom. 14. Ioave, o filho de Tseruiá, percebeu que o rei tinha saudades de Avixalom. Enviou então alguns homens de Tecoa. Trouxe de lá uma mulher astuta e disse a ela: Por favor, finja que você está de luto, vista a roupa de luto e não use óleo. Dê apenas a impressão de ser uma mulher que tem guardado luto por um morto há muito tempo. Vá ao rei e fale com ele dessa forma. Ioave mostrou a ela o que deveria dizer ao rei. Quando a mulher de Tecoa falou com o rei, ela caiu com seu rosto em terra, prostou-se e disse: Rei, socorro! O rei perguntou à mulher: Qual é o problema? Ela respondeu: Eu sou uma viúva. Depois que meu marido morreu, meus 2 filhos estavam no campo e eles começaram a lutar um contra o outro. Não havia ninguém que os separasse. Um deles feriu o outro e o matou. Agora toda a família está contra mim, sua serva. Eles estão dizendo: Entregue o que feriu seu irmão para que nós o levemos à morte, por tê-lo matado. Eles querem destruir também o herdeiro e assim extinguir minha última centelha. E o meu marido não terá nem nome, nem sobrevivente, nem nenhum lugar da terra. O rei disse à mulher: Volte para casa, eu mesmo decidirei o que fazer sobre o seu caso. A mulher de Tiro disse ao rei: Meu senhor rei, deixa que a culpa caia sobre mim e a família de meu pai. O rei, seu trono, fique sem culpa. O rei respondeu: Se alguém disser alguma coisa a você, traga-o a mim, e ele não o aborrecerá nunca mais. Por favor, ela disse, que o rei jure por Adonai seu Elohim, que o vingador do sangue não causará mais destruição. Assim eles não destruirão meu filho. O rei disse: Como vive Adonai, nenhum cabelo da cabeça do seu filho cairá por terra. Disse ainda a mulher ao rei: Por favor, permita que a tua serva diga mais uma coisa ao meu senhor o rei. Veja que essa mulher estava enganando o rei através do camarada chamada Ioave. Disse a mulher ao rei: Por favor,
Ele disse o rei. Prossiga, respondeu o rei. A mulher continuou. Por que motivo, então, fez o rei vir contra Deus uma situação exata como esta? Ao dizer o que disse, o rei incrimina-se praticamente a si mesmo, em que o rei não traz de volta o filho banido? Pois todos nós haveremos de morrer um dia. Nós seremos como água derramada no chão, que não pode ser recolhida novamente. E Deus não faz exceção de ninguém, disse a mulher, né? Deus não faz exceção de ninguém. O rei deveria pensar em alguma forma de guardar o filho banido, de ser eternamente um desterrado. Agora, a razão pela qual eu vim falar sobre este assunto ao meu senhor, o rei, é que o povo me obrigou. Então tua serva disse, eu falarei agora ao rei. Talvez o rei faça o que sua serva está pedindo. Pois o rei ouvirá e livrará sua serva das mãos daqueles que querem eliminar, e também ao meu filho de nossa parte da herança de Deus. Então tua serva, por favor, que meu senhor o rei diga algo que me dará alívio, pois meu rei, o Senhor, é como o anjo de Deus para discernir o bem e o mal. E que Adonai, o teu Deus, esteja contigo. O rei então respondeu à mulher, vou fazer a você uma pergunta, e por favor não esconda nada de mim. A mulher disse, o que o meu senhor, o rei, fale agora. O rei perguntou, foi Joabe que pôs você nisso? A mulher respondeu, como tu vives, meu senhor? Quando o meu senhor, o rei, fala comigo, pode fugir do assunto, virando-se para a direita ou para a esquerda, sim. Foi o teu servo Joabe que me pôs nisso. E ele pôs na minha boca cada palavra que ouviste da tua serva dizer. Teu servo Joabe fez isso para trazer alguma mudança à situação. No entanto, meu Senhor é sábio, ele tem a sabedoria de um anjo de Deus quando compreende todas as coisas que acontecem na terra. O rei disse, muito bem, eu entenderei a este pedido. Vai e traga de volta o jovem Avixalom. Joabe caiu com o rosto em terra, prostrou-se e bendisse ao rei. Joabe disse, hoje o teu servo reconhece que tem ganhado o teu favor, meu senhor, o rei, porque o rei fez o que o teu servo pediu. Joabe levantou-se, foi para Geshur e trouxe Avixalom a Jerusalém. Avixalom é o que sumiu depois de ter matado o próprio irmão. Quando falou que ele volte para a sua casa, mas que não venha à minha presença. Avixalom retornou à sua casa e não compareceu diante do rei. Naquele tempo, em todo Israel, não havia ninguém mais elogiado por sua beleza do que Avixalom. Não havia defeito nele, desde a sola do pé até o alto. Era um homem bonito, né? Da cabeça. Ele cortava seu cabelo apenas uma vez no ano, no final do ano, e as únicas razões a qual ele cortava era que seu cabelo tornava-se pesado demais. O cabelo de sua cabeça pesava 2,4 quilos, usando o peso real. Nasceram a Avixalom 3 filhos e uma filha, cujo nome foi Tamar. Ela era uma bela mulher. Avixalom viveu 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Avixalom chamou Joabe, planejando enviá-lo ao rei, mas ele se recusou a ir. Ele o chamou uma segunda vez, mas ele não veio. Ainda não veio. Então ele disse aos seus servos, vejam, o campo de Joabe é próximo ao meu, e lá ele tem cevada. Vão e ateiem fogo no seu campo. Os servos de Avixalom queimaram o campo com fogo. Então Joabe levantou-se e foi a Avixalom na casa dele. E perguntou-lhe por que seus servos atearam fogo em meu campo. Avixalom respondeu a Joabe, veja, eu enviei uma mensagem a você para que viesse até aqui, de forma que eu pudesse enviá-la ao rei para perguntar a ele, porque eu vim de Geshur? Teria sido melhor para mim se eu tivesse ficado lá. Então agora que eu
compareça diante do rei e que se eu sou culpado de alguma coisa, ele poderá matar-me. Iove foi ao rei e falou com ele, e quando o rei chamou Avixalom, este foi ao rei com o rosto em terra diante do rei. Então o rei beijou Avixalom, o próprio filho. Capítulo 15. Algum tempo depois, Avixalom preparou para si uma carruagem de cavalos, com 50 homens que corriam diante dele. Ele se levantava de manhã e ficava na estrada que levava aos portões da cidade. E se alguém tinha um caso que devesse ser levado ao rei para julgamento, Avixalom chamavam a si e perguntava: de que cidade você é? E ele respondia: teu servo é de tal e tal tribo de Israel. Avixalom dizia: olhe, sua casa é boa e justa, porém o rei não delegou ninguém para ouvir sua causa. E Avixalom continuava: agora, se eu me tornar juiz na terra, qualquer um com uma petição ou outra coisa viria a mim, e eu cuidaria para que ele para que ele obtesse justiça. Além disso, sempre que algum homem se aproxima para prostrar diante dele, ele estendia sua mão, tomava e o beijava. Esta era a forma de Avixalom se comportar para com qualquer um em Israel que viesse ao rei para julgamento. Desse modo, Avixalom conquistou o coração do povo de Israel. Veja que ele era malandro, né? No dizer popular. Ao final de 4 anos, Avixalom disse ao rei: por favor, deixe-me ir a Hebrom e cumprir o voto que fiz a Adonai. Teu servo fez um voto enquanto estava em Gershu, em Arã. Se Adonai me trouxesse de volta a Jerusalém, eu serviria a Adonai. O rei disse a Avixalom: vá em paz. Então ele partiu e foi para Hebrom. Entretanto, Avixalom enviou espiões por todas as tribos de Israel para dizer: no momento em que vocês ouvirem o som do chofar, comece a proclamar: Avixalom é rei em Hebrom. Com Avixalom foram muitos homens de Jerusalém que tinham sido convidados. Eles foram inocentemente, nada sabendo acerca do esquema. Veja que Avixalom estava preparando tudo isso para ser rei no lugar de seu pai David. Só que ele queria tomar isso à força, né? Ele queria tomar isso à força. Veja, ele era um assassino, ele era seu irmão. E o pai ficou com raiva dele. Durante 2 anos ele foi para uma cidade chamada Arshur, né? E lá ele viveu 2 anos e o Joabe foi lá e chamou ele para que ele voltasse, né? O pai perdoou e ele ficou convivendo. Passaram-se algum tempo depois, ele começou a agradar o povo de Israel, né? A ter o carisma do povo de Israel. Porque se você tem o carisma do povo de Israel, você é um pretendente a ser rei. Mas só que ele estava indo por um caminho errado. Quem tem que declarar uma pessoa rei é o próprio rei. O rei é que tem que saber, embora ele tenha vários filhos, homens, mas ele é que tem que decidir qual vai ser o rei, né? Ao seu sucessor. Continuando, deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá. Avixalom chama Ahitofel, o Giloni, conselheiro de Davi, para que ele viesse de sua cidade, Gilor, e estivesse com ele. Enquanto oferecia o sacrifício, a conspiração ganhava força, porque o número de pessoas favoráveis a Avixalom continuava aumentando. Olha só. Então ele estava ganhando força a conspiração. Um mensageiro veio a Davi dizendo: os homens de Israel aliaram-se a Avixalom. Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantem-se, não devemos fugir. Nós devemos fugir. De outra forma, nenhum de nós escapará de Avixalom. Apressem-se e partam.
ou ele logo nos alcançará, nos atacará e matará a cidade pela espada. Os servos do rei disseram ao rei: estamos aqui. Teus servos estão prontos para fazer qualquer coisa que o rei decidir. O rei partiu e toda a sua casa com ele. O rei deixou 10 mulheres que eram suas concubinas para cuidar do palácio. O rei partiu com todo o povo após ele. Continuando, eles pararam na última casa para que todos os seus servos passassem diante dele em revista. Todo o Quereti e o Pleiti e todos os Gintim, 600 homens que o tinham acompanhado desde Gade, passaram em revista diante do rei. O rei disse a Itai, o Giti: você também? Por que está indo conosco? Volte e fique com seu rei, já que você é tanto um estrangeiro como um exilado de seu lugar. Você chegou apenas ontem, deveria eu pedir a você para vagar conosco? Não há nenhuma revelação sobre o lugar para onde eu possa ir. Volte e leve seus parentes com você. Graça e verdade sejam com você. Itai, porém, respondeu ao rei: como vive Adonai e como vive meu senhor, para onde quer que eu for, o meu senhor o rei, seja para viver, seu servo também estará ali. Vá, passe adiante, disse Davi a Itai. Itai, o Giti, avançou, acompanhando de seus homens e dos poucos que estavam com ele. Toda a terra chorava e lamentava, como também todo o povo restante. Quando o rei cruzou o Kidró, todo o povo cruzou também, seguindo pelo caminho do deserto. Tsadoc também foi, que era o Correndo da época, acompanhado por todos os Ivim que levavam a arca da aliança de Deus. Eles posicionaram a arca de Deus, porém Eviatá subiu até que todo o povo tivesse acabado e deixado a cidade. O rei disse a Tsadoc: leve a arca de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos de Adonai, ele irá de volta e me mostrará tanto a arca como o lugar onde ela permanece. Todavia, se ele disser: eu estou descontente com você, então aqui estou eu, que ele faça a mim o que ele parece bem. O rei então disse a Tsadoc, o Correndo: você vê? Volte para a cidade em paz. E seus 2 filhos com você, Ahimaataz, seu filho, e Yohanatan, o filho de Yeviata. Então esperarei nas planícies do deserto até que uma mensagem com novas instruções venha de sua parte. Sadoc e Eviatá levaram a arca de volta para Jerusalém e a colocaram ali. Davi continuou avançando pela estrada até o Monte das Oliveiras, chorando enquanto prosseguia, descalço e com a cabeça coberta, e todos o povo que estava com ele tinha a cabeça coberta e chorava enquanto avançava. Um deles disse a Davi: Ahitofel está com Absalom entre os conspiradores. Davi disse: por favor, Adonai, faze que o conselho de Ahitofel transforme-se em loucura. Quando Davi chegou ao alto da subida, onde costumeiramente adorava-se a Deus Hushai o Aqui, veio para encontrar-se com ele, tendo sua túnica rasgada e terra em sua cabeça. Davi lhe disse: se você for comigo, também se tornará um fardo para mim. Entretanto, se você voltar para a cidade e disser a Absalom: rei, eu serei teu servo, como fui servo de teu pai no passado, serei agora teu servo. Então estará apto para frustrar o conselho de Ahitofel para mim. Você tem Tsadoc e Eviatá, os Corramim que estão lá com você. O que quer que você ouça na casa do rei, conte a Tsadoc e Eviatá, seus 2 filhos, Ahimaataz, o filho de Tsadoc, e Yoronatan, o filho de Eviatá. Então lá com eles mande me informar, porque por meio deles de
tudo o que você ouvir. Então Hushai, amigo de Davi, veio à cidade de Avishalom. Estava próximo de entrar em Jerusalém. Bem, acabamos o capítulo, né, da vontade de continuar lendo, mas isso vai ficar para o próximo Shabat. Bem, aqui a gente começa a ver o resultado dos crimes de Davi. Eles começam a acontecer. Vejam que após anos. Tem pessoas que dizem assim, Deus não faz justiça. Faz. No momento certo, o Eterno realizará a sua justiça. Não pense em você, pessoal. Nada ficará impune. O Eterno vai dar a sua recompensa. Quer seja para o mal, quer seja para o bem, o Eterno dará a sua recompensa. Tá certo? Hoje nós aprendemos muito aqui com Davi, o exemplo, o irmão estrupou a irmã, o irmão matou o irmão. Veja se vale a pena você cometer algo contra o Eterno ou contra o seu próximo. Por isso que Yeshua ele foi bem sucinto em dizer: o maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama alguém, você não cometerá nada de errado contra essas pessoas. E quem era o próximo? É aquele que está próximo de você. É aquele que se encontra próximo de você. Então, ame o seu próximo, porque ele sabe que se você não amar o seu próximo e fazer coisas contrárias, coisas perversas, coisas que irão destruir o seu próximo, né? Por isso que eu falo, muita gente tem cometido coisas terríveis contra outras pessoas e quando a conta chega, elas não aceitam, né? Elas não aceitam. Quando a conta chega, elas não aceitam. Demora 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, mas a conta vai chegar. Então, pessoal, as Escrituras estão nos mostrando que não realizem e não cometam nada contra alguém. Eu costumo dizer, cometa crimes contra mais aceitável. Né? Você pede perdão para o Eterno, então você está cometendo contra você do que contra outra pessoa. Né? Você está destruindo uma vida. Você está pondo em ruínas uma vida. Né? É isso que as Escrituras nos ensinam. Né? Muitas pessoas, elas em vez de ajudar, elas querem destruir. Elas querem difamar, elas querem falar mal, elas querem denegrir, elas querem cometer falsos testemunhos contra várias pessoas, né? Levantando falsos testemunhos, falsa testemunha, caluniando, né? Brigando, discordando, com ódio. Então essas pessoas que são assim, elas promovem o mal nas suas vidas. E a conta chega. Elas se alimentam com isso. Eu costumo dizer que essas pessoas que não conseguem se libertar desses males, elas são escravas deles, e o maior problema é elas não se libertar enquanto elas bloquearem esse mal dentro de si. Mas é muito difícil elas bloquearem, por quê? Porque elas sentem prazeres. Vocês sabiam disso? Essas pessoas sentem prazeres quando cometem esses males contra outras pessoas. Elas é como se fosse um combustível que elas se saciam. Você sabe aquele prazer que você está com fome e você come uma comida deliciosa e diz: nossa, estou satisfeito. Assim são essas pessoas
que se alimentam de fazer o mal contra os outros. Elas vivem se alimentando disso. E é por isso que elas vão de mal a pior. Elas dão um jeitinho, elas gostam da religião, elas gostam, elas se fantasiam, né? Elas se vestem de crentes, de cristãos, de judeus, de ortodoxos, né? Elas se vestem, elas se transformam para esconder a sua má índole, o seu mau caráter. Então elas se escondem e elas romantizam algumas coisas que as outras, quando veem essas pessoas em determinadas religiões, dizem: olha, aquela pessoa é muito santa, ela é o jeito dela, ela está somente, pessoal, usando um disfarce. A maioria. Aí você vê, pessoas que usavam barba, hoje não usam mais, né? Pessoas que não têm prospecção de vida, pessoas que não conseguem ter visão, não conseguem entender o óbvio, a razão, a compreensão, elas não conseguem, né? As pessoas mudam de máscara. Hoje ela está com a máscara feliz, amanhã ela está com a máscara triste, amanhã ela está com a máscara do ódio, da raiva, amanhã ela está com a máscara da calúnia, da fofoca, amanhã ela está com a máscara de tudo. São pessoas que são multifacetas, elas usam máscaras. E as outras pessoas gostam, olha assim, fala assim: fulano é bacana. Não, gente. Fulano não é bacana não, né? Fulano não é bacana não. Vai morar com ele, né? Então, infelizmente, pessoal, é isso que as Escrituras estão nos orientando. Não seja assim. Não seja pessoas que estão semeando ódio, a raiva, a discórdia, né? Pessoas que hoje elas estão isoladas, pessoas que não conseguem olhar nos olhos, pessoas que não conseguem olhar nos olhos e baixam a cabeça, mudam de caminho. Por quê? Porque fizeram algo de errado. Entendeu? Não seja assim, né? Vamos tentar fazer algo bom, vamos caminhar. Não deixe de tentar. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas Yeshua disse: aquele que quiser me seguir, tem que colocar o madeiro nas suas costas. Tem gente que pensa que é brincadeira, né? O que é o madeiro? É as dificuldades da vida. É você deixar de mentir, é você deixar de ser egoísta, é você deixar de ser um avarento, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser prepotente, deixar de ser caluniador, fofoqueiro. É você deixar essas coisas. Eu duvido. É muito difícil, mas não é impossível. Então, por isso que existem as religiões, para as pessoas se esconderem nelas, né? E por trás daquela máscara existe uma podridão. Disse o profeta Jeremias, se eu não me engano, que a Babilônia é um covil de salteadores. Então, existem muitas Babilônias por aí. Muitas que estão apenas camuflando o mal, escondendo o mal que está no interior. Mas o exterior, olha assim, fala: nossa, fulano. Mas o interior é abominável. Então, pessoal, essa é a palavra que o Eterno tem para nós hoje. Compartilhe esse vídeo. Envia, marca as pessoas, ajuda.
ajude elas se libertarem, ajude, tá certo? Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach, Becham Yeshua Mashiach, amém.